Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los e você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa, deixe seu teste se tornar seu testemunho. Todo mundo gosta de testemunhos. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E é bom poder testemunhar a veracidade e a verdade da palavra de Deus. A vida às vezes pode ser muito difícil. Alguém concorda comigo? Certo. Ninguém nunca jamais terá um testemunho. Quantos de vocês amam um bom testemunho? Ninguém nunca terá um testemunho sem ter passado por um teste. E então nós vamos ser testados. E não apenas o inimigo tentará nos testar, mas o próprio Deus vai nos testar. Davi, inclusive, orou para que Deus o testasse. Eu não faço essa oração sempre, mas, sabe? Quero dizer, Davi orou, Deus, prova-me, testa-me, vê se há alguma coisa perversa em mim. Uau, isso é coragem. Nós amamos ouvir grandes testemunhos. Mas se nós não passarmos no teste, nunca teremos um testemunho. Alguns de vocês aqui se perguntam por que rodeiam a mesma montanha o tempo todo. Algo que você precisa saber sobre Deus. Você nunca é reprovado na escola dele. Você continua refazendo o mesmo teste, de novo, até que você passe nele. Amém? E então, mesmo depois de passar no teste, ocasionalmente você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Só para verificar se você ainda está onde precisa estar nesse assunto. Bem, nós amamos ouvir e ler sobre Noé, José, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Ruth, Esther, Pedro, Paulo. Mas você gostaria de ter sido um deles? Uau! Deve ser ótimo ter a vida da Joyce. Oh, querida. Bem, nós não. Sim, eu tenho uma ótima vida, mas você não faz isso sem pagar um preço para fazer isso? Amém? E sabe, nós pensamos, puxa, deve ser incrível. Paulo escreveu 2 terços no Novo Testamento, uau! Nossa, Moisés abriu o Mar Vermelho, uau! Nenhuma dessas pessoas fizeram suas próprias escolhas na vida. Cada uma delas tinha um plano que foi subitamente interrompido por Deus. Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los. E você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa... Vamos lá, pessoal. A maioria das pessoas tem uma placa invisível pendurada em suas vidas. Deus consegue ver, mas outras pessoas não. Que diz, não perturbe. São placas que você pode pendurar nas portas de hotel, mas não pode colocar uma em sua vida. Se você vai andar com Deus, é melhor se preparar para ser interrompido. Você pode ter um bom plano todos os dias, mas isso não significa que vai conseguir fazer o que planejou. Porque se Deus precisar de você, você tem que estar de plantão. Eu tenho certeza que Esther tinha um plano para a sua vida e provavelmente não era o de ter uma chance de ser morta, fazendo coisas que você normalmente não se safaria. Essas pessoas foram colocadas em situações que elas nunca tinham encarado. Sabe, quando Deus te pede para fazer algo, dizer a Ele, bem, eu nunca fiz isso antes, isso não importa para Ele. Então elas foram colocadas em situações que nunca tinham enfrentado, que no natural não estavam equipadas para lidar. Estavam sozinhas e muitas vezes em suas dores e tragédias eram mal compreendidas e eram criticadas.
E nestes homens e mulheres vimos situações como a morte de entes queridos, perseguição aos justos, fome, prisão, rejeição, abandono, abuso, injustiça e também mal entendidos. Quantos de vocês ainda querem ser usados por Deus? Onde estão as mãos, gente? Eu vi alguém fazendo mais ou menos assim, ó. Olha, eu vou te dizer a verdade. Eles tinham que estar dispostos a morrer, tiveram que aprender a amar pessoas difíceis de amar, ter muito sofrimento com paciência, ser criticados e acusados e ter longos períodos de espera pela libertação de Deus. Mas nós também vemos na vida dessas pessoas que grandes frutos foram gerados e que Deus usou cada uma delas de uma maneira incrível. Ele usou Esther para salvar uma nação inteira, uma jovem garota de 20 anos, porque ela estava disposta a deixar de lado os seus planos e sair e fazer o que sentia que Deus queria que ela fizesse, sabe? Sei que nem todos foram chamados para o ministério em tempo integral, mas posso te dizer que isso afeta todas as pessoas, porque não tem uma pessoa nesta sala que Deus não te desafie e peça para fazer coisas que você acha que são mais do que você consegue lidar, ainda que não seja nada além de falar com seu vizinho sobre Jesus. Ninguém tem um testemunho sem um teste. Se você vai andar com Deus, a resistência, uma palavra bíblica, a resistência é uma obrigação. Nós temos que aprender a suportar, a como não fugir de situações difíceis. Temos que entender que a única maneira de passar por isso é passando por isso. Amém? E assim, eu tenho minha própria pequena definição para resistência, eu gosto dela. E eu acredito que resistência significa durar mais que o diabo. Em outras palavras, não importa o quanto você queira irritar-me, esse é o quanto eu vou permanecer em Deus e não vou esmorecer nem desistir. Então siga em frente e se canse tentando me desgastar, mas eu não vou desistir. Amém? Eu vou te dizer, se você não tem nada ao seu favor, exceto ser cabeça dura para dizer eu nunca vou desistir, você vai acabar ficando com a vitória. Eu tenho uma placa no meu escritório que diz nunca, nunca, nunca desista. Eu quase a trouxe neste fim de semana para te mostrar. Não desista. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo devido você vai colher se você não desanimar. E essa escritura é para todas as pessoas aqui. Todos nós cansamos de esperar, todos nós cansamos do diabo implicando conosco, todos cansamos de coisas que acontecem conosco, mas só aqueles que se recusam a desistir, esses são aqueles que vão sair e fazer parte do grupo que abre o Mar Vermelho e faz o tipo de coisas que essas pessoas fizeram, esses homens e mulheres. Vamos lá. Resistência significa habitar, permanecer debaixo, ser paciente. Paciente. E paciência não é apenas a habilidade de esperar. Você vai esperar quer goste ou não. Mas é sobre como agimos enquanto esperamos. A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. Vamos? A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. A paciência é um fruto do Espírito. Vamos, o quanto você consegue sofrer pessoalmente e ainda ser legal com as outras pessoas? Oh, meu Deus, eu vim de um longo caminho. Há 42 anos, se eu fosse ao supermercado e a balconista fosse novata, eu quero dizer, eu podia até estar usando o meu broche de strass escrito Jesus. Mas eu te digo, o fruto não era bonito.
Agora, 42 anos depois, não 2 dias. Vamos lá. Agora, 42 anos depois, felizmente não me levou todos os 42 anos, mas levou cerca de uns 4 ou 5. E agora, se tem uma balconista nova e eu vejo que ela está ficando nervosa porque está tendo problemas, eu digo, não se preocupe. Fique tranquila, está tudo bem. Você vai ficar excelente nesse trabalho. Todo mundo comete erros, eu não estou com tanta pressa. Eu posso realmente... na verdade, agora consigo pensar mais na outra pessoa do que em mim mesma, é isso? Levou 42 anos, mas... estou bem com isso agora. Agora, tem outras coisas com as quais talvez eu não seja tão paciente, mas eu consegui resolver a questão da balconista. Paciência, resistência, durar mais que o diabo. Entenda que nem tudo na vida vai ser do seu jeito e que Deus espera que você seja doce de qualquer maneira. Os crentes deveriam ser legais, sabia disso? Talvez essa seja a revelação do dia, eu não sei. O que você aprendeu na conferência? A Joyce disse que nós deveríamos ser legais. Nós devemos gostar uns dos outros. Hebreus 6:12, para que vocês não sejam espiritualmente lentos, mas que vocês sejam imitadores daqueles que, através da fé que se apoiam em Deus, com absoluta confiança e convicção nele, em seu poder, e com paciência e resistência, mesmo quando em sofrimento, irão agora herdar as promessas. Então, se você está neste lugar hoje, e se você acha que tem vitória em sua vida, não significa que tudo seja perfeito, mas se você acha que você passou por situações e que você tem uma boa medida de vitória em sua vida, é porque em algum momento você resistiu. Vamos lá. É porque em algum momento você parou de fugir das coisas difíceis e aprendeu a correr para elas e acabar logo com isso. Vamos lá. Eu posso dizer que eu tenho uma boa medida de vitória na minha vida hoje. Certamente ela não é perfeita, mas eu fico muito feliz a maior parte do tempo, muito contente, muito tranquila. Percorri um longo caminho. Mas eu te digo, eu tive que aprender a parar de fugir das coisas e dizer, Deus pode trabalhar na minha vida, faça o que for preciso, acabe logo com isso. E então, se for preciso, me amarre no altar e não me deixe ficar longe de você, porque eu não quero ser como eu era. Há 2 tipos de dor, a dor da mudança e a dor de permanecer igual. E permanecer igual tem que te assustar mais do que mudar. Eles resistirem agora estão herdando as promessas. Hebreus 10, verso 36. Pois você precisa de paciência e resistência para suportar todas as circunstâncias difíceis sem você se comprometer, para que quando você tiver realizado a vontade de Deus, você possa receber e desfrutar ao máximo de tudo que Ele foi prometido. Quantos estão vendo essas coisas? Nós passamos e superamos, e a recompensa sempre está do outro lado. Mas nós vamos ser testados, nós vamos ser tentados, e nós precisamos ser provados. Você perderia o seu emprego ao invés de mentir pelo seu chefe? Bem, isso não merece tantos aplausos, não é mesmo? Fiquei preocupada, talvez tenhamos que ficar aqui mais. Não há como dizer quantas vezes as pessoas aqui foram testadas em algum ponto, e se elas tivessem feito a coisa certa lá atrás, agora elas estariam desfrutando de uma vida que seria incrível. Eu já contei esta história antes, não fazia parte desta mensagem, mas tenho que contá-la para trazer o ponto.
Anos atrás eu trabalhava para uma empresa de peixes por atacado e eu era contadora lá. E o chefe queria que eu ajudasse a roubar algum dinheiro de alguns clientes a quem devíamos dinheiro, sabe? Eu enviava os extratos todos os meses e aquelas pessoas tinham um saldo de $300 de crédito porque acidentalmente pagaram uma conta 2 vezes. E assim, ele olhava todas as declarações antes que as enviasse e ele trouxe uma delas para mim e disse: eu quero que você coloque um débito nesta conta e faça que ela fique com saldo 0. Em outras palavras, ele não queria enviar o dinheiro para aquele cliente que tinha um crédito na conta. Bem, eu soube imediatamente que aquilo era errado de se fazer, mas eu fui para casa e eu dormi pensando sobre isso. Bem, eu não dormi, na verdade, eu nem era realmente o que eu chamaria de uma cristã muito forte naquela época, mas eu amava a Deus, eu ia à igreja, eu tinha um pouco de fibra moral e eu sabia que eu não deveria fazer aquilo. Dave e eu trabalhávamos na mesma região e só tínhamos um carro, então isto significava que meu transporte era bom. Havia muitas razões para não perder aquele emprego. E eu estava petrificada só de pensar que se eu dissesse ao chefe que não faria o que ele me pediu para fazer, seria demitida. E então, eu cheguei bem cedo na manhã seguinte e eu decidi na minha mente, agora ouça, eu decidi que eu iria permanecer com Deus ainda que eu perdesse aquele emprego. Vamos, eu quero que você ouça isso. Eu decidi que eu iria permanecer com Deus, ainda que eu perdesse o meu emprego. E havia muitas coisas para as quais eu não teria a resposta se eu perdesse o meu emprego. Mas eu sabia que eu tinha que permanecer com Deus. Vamos lá, agora você está disposto a perder um amigo? Se é isso que você tem que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser ridicularizado se for isso que tiver que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser julgado e criticado como um louco religioso no seu trabalho, a fim de permanecer com Deus? Vamos lá, pessoal, eu estou fazendo perguntas sérias. É hora de decidir que nós não vamos nos comprometer o que sabemos ser o certo, só para sermos aceitos por todo mundo, ou para mantermos um emprego, ou qualquer que seja o nosso caso. E não há como dizer quantos cristãos hoje em dia que comprometem suas vidas apenas para serem aceitos pelo mundo, ou para manter um emprego bem remunerado, ou algo assim. E veja o que aconteceu. Agora, felizmente, Deus me deu a graça de passar neste teste. Eu cheguei bem cedo na manhã seguinte, e eu entrei, eu estava tremendo como louca, e eu disse: sabe, você pode não entender isso, mas eu sou cristã e eu sinto que eu não posso equilibrar esta declaração e fazer que fique com saldo 0, porque eu sinto que estaria roubando o dinheiro dele se fizesse isso. Eu disse: eu preciso do meu emprego, eu não posso perder o emprego, mas não posso fazer isso. Bem, ele ficou com o rosto vermelho e esbravejou, blá, 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 e só disse: vá trabalhar. E o dia todo eu fiquei esperando para ser demitida. E finalmente, faltando 5 minutos para terminar o expediente, ele saiu e meio que jogou aquela declaração na minha mesa e ele disse: bem, mande o cheque para ele. E então, para resumir a história, eu continuei sendo promovida naquela empresa até ficar apenas abaixo dele. Eu não tinha estudo para aquelas promoções. Por metade do tempo eu nem sabia como fazer o que eu estava fazendo, mas Deus me deu a graça para fazer tudo. E eu vou te dizer algo, e eu acredito nisso. Se eu tivesse me comprometido naquela época, eu acho que eu não estaria aqui hoje contando essa história. Eu tenho testemunho porque eu passei no teste.
consciência que é como Paulo disse, iluminada pelo Espírito Santo. E você será capaz de discernir entre o que é algum tipo perverso de condenação do diabo e o que é a verdadeira convicção de Deus. Você está lutando contra a culpa ou a condenação? Sabe, é muito importante que aprendamos a seguir a convicção do Espírito Santo, que indica uma consciência saudável ao invés da condenação que vem do inimigo. Deixe-me ensiná-lo a seguir a liderança do Espírito Santo em tudo que você faz hoje no nosso programa. E depois voltarei para responder algumas perguntas que vocês enviaram sobre este assunto. Romanos 9:1. Eu estou falando a verdade em Cristo, eu não estou mentindo. A minha consciência, iluminada e motivada, eu amo isso, iluminada e motivada, sendo motivado pelo Espírito Santo, sendo testemunha comigo. Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que eu estou fazendo o que é certo, me sinto bem com o que eu estou fazendo, porque eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Não acho que estou certo só porque quero pensar que estou. Eu testifico em meu espírito que o que eu estou fazendo é certo. Ser guiado pelo Espírito Santo é tão divertido. É maravilhoso ser guiado pelo Espírito. Cada novo dia é uma nova aventura em sua vida. Porque, na verdade, você nunca sabe o que Deus vai inventar. Amém? É bom ter um plano, mas você tem que colocar seu plano diante de Deus e dizer, Deus, pegue isso, embaralhe e faça o que quiser com isso. Seja feita a tua vontade. E eu amo isso. E eu te digo, não há nada pior. Nada pior. Para mim, não há nada pior do que ter uma consciência culpada e condenada. Agora, eu quero te dizer que eu tinha o vício da culpa na minha vida. Então, aqui, esta mensagem pode ficar um pouco complicada, mas eu quero tentar ajudá-lo a entender. Porque algumas pessoas, quando fazemos algo de errado, não devemos nos sentir bem com isso. Quando fazemos algo errado, deve haver uma tristeza santa em nós, sabe? E até mesmo um lamento pelo que nós fizemos. E pelo que eu sei, e no ponto em que estou na minha caminhada com Deus hoje, quando eu faço algo que é errado, especialmente uma das coisas que realmente me incomodam é se eu realmente ferir alguém. Isto me rasga por dentro, eu odeio isso. E então, houve algo que aconteceu entre eu e uma outra pessoa, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e eu não lidei com aquilo como deveria. Como líder no corpo de Cristo, eu deveria ter lidado de uma forma muito diferente da que lidei, sabe? Eu deveria ter lidado com aquilo muito antes do que lidei, deixei continuar, e aquilo se transformou numa grande confusão, e essa pessoa acabou se ferindo. E ainda hoje, de vez em quando, eu digo ao Senhor, essa é uma coisa da qual eu realmente me arrependo. Eu gostaria de nunca ter feito aquilo. Mas isso não é culpa, não sou eu me sentindo culpada, não sou eu me sentindo condenada, mas é um sentimento saudável. É essa tristeza santa que a Bíblia diz em Tiago, que devemos até mesmo sofrer e chorar e lamentar pelos nossos pecados. E eu tenho um pouco de preocupação sobre o que nós pensamos que é arrependimento. E que isso não seja mais arrependimento. Não é como se, me desculpe, eu errei. Mas glória a Deus, sem problemas. Eu não acho que isso seja certo também. Nós precisamos ter um temor reverencial de Deus e precisamos ser sérios sobre coisas como ferir as pessoas. Precisamos ser sérios sobre coisas como ganância, inveja e coisas desse tipo. Amém? Você diz, eu não posso ser perdoado. Claro que você pode ser perdoado. É claro que pode. Mas sabe, às vezes Deus vai deixar esta pequena convicção lá dentro de você. Aquela coisinha que fica lá dentro. Cara, não faça isso. Não faça. Para mim isto não é culpa, isto é uma coisa saudável.
A culpa me pressiona para baixo, ela me oprime, mas a convicção, ela me tira disso. E eu sei que esse sentimento é Deus me amando, me deixando saber, me dizendo, não, faça isso, isso não é bom para você, não vai funcionar para você. Sabe, não me agrada quando você faz isso. E eu espero que esse sentimento nunca, nunca, nunca vá embora da minha vida. Eu não quero ferir as pessoas, nem mesmo saber que eu fiz isso. Eu costumava fazê-lo há 40, 30 e até 25 anos atrás, mas eu nunca mais quero fazer isso de novo. Se eu ferir alguém, eu quero saber que eu feri e eu quero ir e consertar isso e quero fazer imediatamente. Sabe, Deus nos dá graça, mas deixe-me dizer, a graça que Ele nos dá não foi barata para Ele, sabe? E nós não devemos barateá-la ao não levar essas coisas a sério. Agora, eu tinha uma consciência hiperativa. Eu levei provavelmente, eu não sei, talvez uma boa parte de 20 anos para ficar completamente bem, sabe? E é importante para mim tentar compartilhar isso com alguns de vocês, porque se eu falar com você sobre sua consciência, se você tem uma consciência imperativa, me despedirei deixando você uma bagunça, porque alguns de vocês já se sentem culpados sobre tudo que faz, até mesmo sobre coisas que não estão erradas. Amém? Sabe, eu fui abusada quando criança, e meu pai, ele não era apenas sexualmente abusivo, ele era muito mau. E ele era um homem muito infeliz, e ele não queria que ninguém fosse feliz também. E então, eu me lembro de ter problemas por sorrir e me divertir. Mas eu ficava bem enquanto eu estava trabalhando. Se eu estivesse trabalhando, produzindo, então tudo parecia estar bem. Então, quando entrei no relacionamento com Deus, eu já era adulta e não sabia fazer nada além de trabalhar. Eu não sabia desfrutar de nada, nem como me divertir. Então eu me sentia culpada. Se tentasse me deitar no sofá à noite, descansar e assistir um filme, eu me sentia culpada por tudo. Isto foi um pesadelo na minha vida. Eu estava falando com o pastor Mike hoje, ele me disse que passou pela mesma coisa. Ele era tão hiper-religioso que tudo para ele tinha que ser algo espiritual. Se não fosse espiritual, não era de Deus. Passei por isso também. Eu me sentia bem quando estava indo à igreja, orando, fazendo estudos bíblicos, falando sobre a palavra. Mas se eu tentasse ir a uma festa, se eu tentasse fazer algo divertido, então eu pensava, talvez eu não devesse fazer isso. Alguém entende onde eu quero chegar? Ok. Essas são coisas que muitas vezes não queremos falar delas na igreja, mas precisamos falar delas sim. Bem, a única coisa que posso dizer é que se você permanecer na palavra tempo suficiente, você finalmente terá uma consciência que é, como Paulo disse, iluminada pelo Espírito Santo. E você será capaz de discernir entre o que é algum tipo perverso de condenação do diabo e o que é a verdadeira convicção de Deus. Amém? Então, por exemplo, sabe, eu tinha um ótimo emprego quando Deus me chamou para o ministério. E então eu saí desse emprego porque senti que Deus queria que eu me preparasse para o ministério. E passamos por muitos anos de, realmente, quero dizer, de não ter nada. Eu ainda tenho uma lista de orações em casa, um antigo diário, onde eu pedi a Deus para prover coisas como uma frigideira, algumas toalhas de banho, alguns panos de prato, porque eu não tinha dinheiro para comprar esse tipo de coisa, sabe? Então, quando Deus finalmente começou a nos prosperar e nos abençoar, eu era realmente tão religiosa e tinha uma consciência tão culpada que eu não conseguia nem usar o dinheiro que Ele nos dava, porque eu achava que eu tinha que dar tudo para os pobres. Então, eu precisei realmente que Deus, agora ouça, me ensinasse que Ele quer que realmente nós desfrutemos das nossas vidas. Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. João 16, 24 diz, peça e receba para que sua alegria seja completa. João 17, 19 diz assim, eu quero que você tenha a minha alegria completa em você. Se você ler Eclesiastes, lá diz que uma das melhores coisas que você pode fazer é aprender a desfrutar de tudo que Deus lhe deu. É um presente ser capaz de desfrutar.
Não sei como dizer que dia glorioso este foi para mim, é por isso que eu chamo o nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. Eu levei 20 anos para aprender a desfrutar do que Deus estava tentando me dar, sabe? Alguém tem algum problema com isso? Alguns aqui, outros ali. Quantos desfrutam de si mesmos e precisam se voltar para os outros? Então, quando eu disser hoje, para você ouvir sua consciência, você tem que ter certeza de que seja uma consciência saudável. Ter certeza de que seja uma consciência que é iluminada pela palavra de Deus. Porque só quando você é cheio da palavra pode realmente discernir o que é certo e o que não é. Agora, deixe-me dizer, não é porque você se sente culpado que significa que seja. E você diz, bem, senhora, você está me deixando confuso agora, sabe? Eu não estou te dizendo para seguir sentimentos de culpa, eu estou dizendo para seguir a liderança do Espírito Santo. Então eu cheguei ao ponto em que, quando eu ia tentar fazer algo e começava a me sentir culpada sobre aquilo, mas eu sabia que não havia nada de errado com isso, eu sabia disso. Eu falava, diabo, você pode ter seus ataques e fazer o que você quiser. Eu não sou culpada só porque você está tentando me fazer sentir culpada. Eu não vou viver uma vida de culpa pelo resto da minha vida, que nem é real. Mas quero lhes dizer, queridos, hoje eu sei como me divertir. E eu não estou falando sobre fazer coisas erradas, eu só estou falando que eu gosto de diversão. Eu amo me divertir, eu acho que todos nós devemos rir o máximo que nós conseguimos rir, sabe? Veja, nós pensamos que Deus só importa com as coisas espirituais. Deus não vive apenas na igreja. Amém? Ele não mora só na igreja. Cara, aí eu posso me meter em problemas, então vou me comportar. Pare de dividir a sua vida entre aquilo que é santo e aquilo que é secular. E de pensar que Deus só fica feliz quando você está na igreja, mas Ele tira férias quando você vai ao supermercado ou trocar o óleo do carro, gente. Ir ao supermercado pode ser uma experiência santa também, se você fizer isso com Deus. Trata-se de um relacionamento onde Ele está envolvido em tudo aquilo que você faz, não apenas na oração, no estudo bíblico, ou indo à igreja, ou ofertando dinheiro. Agora, ok, deixe-me dizer algo. Quando você começa a tentar viver uma vida santa, a santidade, ela não é legalismo. Santidade é a coisa mais linda do mundo. Eu, pessoalmente, como ministra da palavra, acho que uma das coisas mais difíceis de se fazer nas minhas ministrações é ensinar as pessoas a liberdade sem lhes dar uma licença para pecar. E ensiná-las sobre santidade sem levá-las para o legalismo. Parece que constantemente nós vamos. Anos atrás tivemos algo maravilhoso chamado Movimento de Santidade. Não consegui fazer parte dele, eu meio que gostaria de ter feito, deve ter sido bom. Mas então isso se transformou em um legalismo e muitas pessoas envolvidas chegaram ao ponto em que odiavam qualquer coisa que tivesse a ver com qualquer religião, porque não estavam sendo ensinadas sobre Deus, mas sobre regras e regulamentos feitos pelo homem. Então, cara, nós estamos livres. Vamos ser liderados pelo Espírito Santo. Bem, isso é muito bom se você conhece a palavra de Deus. Mas deixe-me dizer, somente o Espírito e nenhuma palavra só te faz ser um pateta. Você se torna um bobalhão. Quantos estão me entendendo aqui? Nós precisamos da palavra e do Espírito misturados, porque se nós tivermos somente a palavra, talvez às vezes não seja assim, tão empolgante. Nós precisamos ter as coisas do Espírito misturadas lá dentro, para ter um pouco de empolgação, mas não podemos ter somente essas coisas emocionais, temos que ter solidez em nossa vida. Bem, graças a Deus pelo Espírito Santo que continuamente nos guia e nos corrige, se permitirmos, pois essa é a chave.
were so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los e você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa, deixe seu teste se tornar seu testemunho. Todo mundo gosta de testemunhos. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E é bom poder testemunhar a veracidade e a verdade da palavra de Deus. A vida às vezes pode ser muito difícil. Alguém concorda comigo? Certo. Ninguém nunca jamais terá um testemunho. Quantos de vocês amam um bom testemunho? Ninguém nunca terá um testemunho sem ter passado por um teste. E então nós vamos ser testados. E não apenas o inimigo tentará nos testar, mas o próprio Deus vai nos testar. Davi, inclusive, orou para que Deus o testasse. Eu não faço essa oração sempre, mas, sabe? Quero dizer, Davi orou: Deus, prova-me, testa-me, vê se há alguma coisa perversa em mim. Uau, isto é coragem. Nós amamos ouvir grandes testemunhos. Mas se nós não passarmos no teste, nunca teremos um testemunho. Alguns de vocês aqui se perguntam por que rodeiam a mesma montanha o tempo todo, o tempo todo. Algo que você precisa saber sobre Deus. Você nunca é reprovado na escola dele. Você continua refazendo o mesmo teste, de novo, e de novo, e de novo, até que você passe nele. Amém? E então, mesmo depois de passar no teste, ocasionalmente você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Só para verificar se você ainda está onde precisa estar nesse assunto. Bem, nós amamos ouvir e ler sobre Noé, José, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Ruth, Esther, Pedro, Paulo. Mas você gostaria de ter sido um deles? Uau! Deve ser ótimo ter a vida da Joyce. Oh, querida. Bem, nós não. Sim, eu tenho uma ótima vida, mas você não faz isso sem pagar um preço para fazer isso? Amém? E sabe, nós pensamos, puxa, deve ser incrível. Paulo escreveu 2 terços no Novo Testamento, uau! Nossa, Moisés abriu o Mar Vermelho, uau! Nenhuma dessas pessoas fizeram suas próprias escolhas na vida. Cada uma delas tinha um plano que foi subitamente interrompido por Deus. Talvez alguns de vocês tenham planos
E Deus está tentando interrompê-los. E você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa... Vamos lá, pessoal. A maioria das pessoas tem uma placa invisível pendurada em suas vidas. Deus consegue ver, mas outras pessoas não. Que diz, não perturbe. São placas que você pode pendurar nas portas de hotel, mas não pode colocar uma em sua vida. Se você vai andar com Deus, é melhor se preparar para ser interrompido. Você pode ter um bom plano todos os dias, mas isso não significa que vai conseguir fazer o que planejou. Porque se Deus precisar de você, você tem que estar de plantão. Eu tenho certeza que Esther tinha um plano para sua vida e provavelmente não era o de ter uma chance de ser morta, fazendo coisas que você normalmente não se safaria. Essas pessoas foram colocadas em situações que elas nunca tinham encarado. Sabe, quando Deus te pede para fazer algo, dizer a Ele, bem, eu nunca fiz isso antes, isso não importa para Ele. Então elas foram colocadas em situações que nunca tinham enfrentado, que no natural não estavam equipadas para lidar. Estavam sozinhas e muitas vezes em suas dores e tragédias eram mal compreendidas e eram criticadas. E nestes homens e mulheres vimos situações como a morte de entes queridos, perseguição aos justos, fome, prisão, rejeição, abandono, abuso, injustiça e também mal entendidos. Quantos de vocês ainda querem ser usados por Deus? Onde estão as mãos, gente? Eu vi alguém fazendo mais ou menos assim, ó. Olha, eu vou te dizer a verdade. Eles tinham que estar dispostos a morrer, tiveram que aprender a amar pessoas difíceis de amar, ter muito sofrimento com paciência, ser criticados e acusados e ter longos períodos de espera pela libertação de Deus. Mas nós também vemos na vida dessas pessoas que grandes frutos foram gerados e que Deus usou cada uma delas de uma maneira incrível. Ele usou Esther para salvar uma nação inteira, uma jovem garota de 20 anos, porque ela estava disposta a deixar de lado os seus planos e sair e fazer o que sentia que Deus queria que ela fizesse, sabe? Sei que nem todos foram chamados para o ministério em tempo integral, mas posso te dizer que isto afeta todas as pessoas, porque não tem uma pessoa nesta sala que Deus não te desafie e peça para fazer coisas que você acha que são mais do que você consegue lidar, ainda que não seja nada além de falar com seu vizinho sobre Jesus. Ninguém tem um testemunho sem um teste. Se você vai andar com Deus, a resistência, uma palavra bíblica, a resistência é uma obrigação. Nós temos que aprender a suportar, a como não fugir de situações difíceis. Temos que entender que a única maneira de passar por isso é passando por isso. Amém? E assim, eu tenho minha própria pequena definição para resistência, eu gosto dela. E eu acredito que resistência significa durar mais que o diabo. Em outras palavras, não importa o quanto você queira irritar-me, esse é o quanto eu vou permanecer em Deus e não vou esmorecer nem desistir. Então siga em frente e se canse tentando me desgastar, mas eu não vou desistir. Amém? Eu vou te dizer, se você não tem nada ao seu favor, exceto ser cabeça dura para dizer eu nunca vou desistir, você vai acabar ficando com a vitória. Eu tenho uma placa no meu escritório que diz nunca, nunca, nunca desista.
Eu quase a trouxe neste fim de semana para te mostrar. Não desista. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo devido você vai colher se você não desanimar. E essa escritura é para todas as pessoas aqui. Todos nós cansamos de esperar, todos nós cansamos do diabo implicando conosco, todos cansamos de coisas que acontecem conosco, mas só aqueles que se recusam a desistir, esses são aqueles que vão sair e fazer parte do grupo que abre o Mar Vermelho e faz o tipo de coisas que essas pessoas fizeram, esses homens e mulheres. Vamos lá. Resistência significa habitar, permanecer debaixo, ser paciente. Paciente. E paciência não é apenas a habilidade de esperar. Você vai esperar quer goste ou não. Mas é sobre como agimos enquanto esperamos. A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. Vamos? A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. A paciência é um fruto do Espírito. Vamos, o quanto você consegue sofrer pessoalmente e ainda ser legal com as outras pessoas? Oh, meu Deus, eu vim de um longo caminho. Há 42 anos, se eu fosse ao supermercado e a balconista fosse novata, eu quero dizer, eu podia até estar usando o meu broche de strass escrito Jesus. Mas eu te digo, o fruto não era bonito. Agora, 42 anos depois, não 2 dias, vamos lá, agora 42 anos depois, felizmente não me levou todos os 42 anos, mas levou cerca de uns 4 ou 5. E agora, se tem uma balconista nova e eu vejo que ela está ficando nervosa porque está tendo problemas, eu digo, não se preocupe, fique tranquila, está tudo bem. Você vai ficar excelente nesse trabalho. Todo mundo comete erros, eu não estou com tanta pressa. Eu posso realmente, na verdade, agora consigo pensar mais na outra pessoa do que em mim mesma, é isso? Levou 42 anos, mas estou bem com isso agora. Agora, tem outras coisas com as quais talvez eu não seja tão paciente, mas eu consegui resolver a questão da balconista. Paciência, resistência, durar mais que o diabo. Entenda que nem tudo na vida vai ser do seu jeito e que Deus espera que você seja doce de qualquer maneira. Os crentes deveriam ser legais, sabia disso? The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Talvez essa seja a revelação do dia, eu não sei. O que você aprendeu na conferência? A Joyce disse que nós deveríamos ser legais. Nós devemos gostar uns dos outros.
Hebreus 6:12, para que vocês não sejam espiritualmente lentos, mas que vocês sejam imitadores daqueles que, através da fé que se apoiam em Deus, com absoluta confiança e convicção nele, em seu poder, e com paciência e resistência, mesmo quando em sofrimento, irão agora herdar as promessas. Então, se você está neste lugar hoje, e se você acha que tem vitória em sua vida, não significa que tudo seja perfeito, mas se você acha que você passou por situações e que você tem uma boa medida de vitória em sua vida, é porque em algum momento você resistiu. Vamos lá? É porque em algum momento você parou de fugir das coisas difíceis e aprendeu a correr para elas e acabar logo com isso. Vamos lá? Eu posso dizer que eu tenho uma boa medida de vitória na minha vida hoje. Certamente ela não é perfeita, mas eu fico muito feliz a maior parte do tempo, muito contente, muito tranquila. Percorri um longo caminho. Mas eu te digo, eu tive que aprender a parar de fugir das coisas e dizer: Deus pode trabalhar na minha vida, faça o que for preciso, acabe logo com isso. E então, se for preciso, me amarre no altar e não me deixe ficar longe de você, porque eu não quero ser como eu era. Há dois tipos de dor: a dor da mudança e a dor de permanecer igual. E permanecer igual tem que te assustar mais do que mudar. Eles resistirem agora e estão herdando as promessas. Hebreus 10, verso 36. Pois você precisa de paciência e resistência para suportar todas as circunstâncias difíceis sem você se comprometer, para que quando você tiver realizado a vontade de Deus, você possa receber e desfrutar ao máximo de tudo que Ele foi prometido. Quantos estão vendo essas coisas? Nós passamos e superamos, e a recompensa sempre está do outro lado. Mas nós vamos ser testados, nós vamos ser tentados, e nós precisamos ser provados. Você perderia o seu emprego ao invés de mentir pelo seu chefe? Bem, isso não merece tantos aplausos, não é mesmo? Fiquei preocupada, talvez tenhamos que ficar aqui mais. Não há como dizer quantas vezes as pessoas aqui foram testadas em algum ponto, e se elas tivessem feito a coisa certa lá atrás, agora elas estariam desfrutando de uma vida que seria incrível. Eu já contei esta história antes, não fazia parte desta mensagem, mas tenho que contá-la para trazer o ponto. Anos atrás eu trabalhava para uma empresa de peixes por atacado e eu era contadora lá. E o chefe queria que eu ajudasse a roubar algum dinheiro de alguns clientes a quem devíamos dinheiro, sabe? Eu enviava os extratos todos os meses e aquelas pessoas tinham um saldo de $300 de crédito porque acidentalmente pagaram uma conta 2 vezes. E assim, ele olhava todas as declarações antes que as enviasse e ele trouxe uma delas para mim e disse: eu quero que você coloque um débito nesta conta e faça que ela fique com saldo 0. Em outras palavras, ele não queria enviar o dinheiro para aquele cliente que tinha um crédito na conta. Bem, eu soube imediatamente que aquilo era errado de se fazer, mas eu fui para casa e eu dormi pensando sobre isso. Bem, eu não dormi, na verdade, eu nem era realmente o que eu chamaria de uma cristã muito forte naquela época, mas eu amava Deus, eu ia à igreja, eu tinha um pouco de fibra moral e eu sabia que eu não deveria fazer aquilo. Dave e eu trabalhávamos na mesma região e só tínhamos um carro, então isto significava que meu transporte era bom. Havia muitas razões para não perder aquele emprego. E eu estava petrificada só de pensar que se eu dissesse ao chefe que não faria o que ele me pediu para fazer, seria demitida. E então, eu cheguei bem cedo na manhã seguinte e eu decidi na minha mente: agora ouça, eu decidi que eu iria permanecer com Deus ainda que eu perdesse aquele emprego. Vamos, eu quero que você ouça isso. Eu decidi que eu iria permanecer com Deus ainda que eu perdesse o meu emprego. E havia muitas coisas para as quais eu não teria a resposta se eu perdesse o meu emprego. Mas eu sabia que eu tinha que permanecer com Deus.
Vamos lá, agora você está disposto a perder um amigo? Se é isso que você tem que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser ridicularizado se for isso que tiver que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser julgado e criticado como um louco religioso no seu trabalho, a fim de permanecer com Deus? Vamos lá, pessoal, eu estou fazendo perguntas sérias. É hora de decidir que nós não vamos nos comprometer o que sabemos ser o certo, só para sermos aceitos por todo mundo, ou para mantermos um emprego, ou qualquer que seja o nosso caso. E não há como dizer quantos cristãos hoje em dia que comprometem suas vidas apenas para serem aceitos pelo mundo, ou para manter um emprego bem remunerado, ou algo assim. E veja o que aconteceu. Agora, felizmente, Deus me deu a graça de passar neste teste. Eu cheguei bem cedo na manhã seguinte, e eu entrei, eu estava tremendo como louca, e eu disse: sabe, você pode não entender isso, mas eu sou... cristã, e eu sinto que eu não posso equilibrar esta declaração e fazer que fique com saldo zero, porque eu sinto que estaria roubando o dinheiro dele se fizesse isso. Eu disse: eu preciso do meu emprego, eu não posso perder o emprego, mas não posso fazer isso. Bem, ele ficou com o rosto vermelho e esbravejou, blá, 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 e só disse: vá trabalhar. E o dia todo eu fiquei esperando para ser demitida. E finalmente, faltando 5 minutos para terminar o expediente, ele saiu e meio que jogou aquela declaração na minha mesa e ele disse: bem, mande o cheque para ele. E então, para resumir a história, eu continuei sendo promovida naquela empresa até ficar apenas abaixo dele. Eu não tinha estudo para aquelas promoções. Por metade do tempo eu nem sabia como fazer o que eu estava fazendo, mas Deus me deu a graça para fazer tudo. E eu vou te dizer algo, e eu acredito nisso. Se eu tivesse me comprometido naquela época, eu acho que eu não estaria aqui hoje contando essa história. Eu tenho testemunho porque eu passei no teste.
you.